Ok, são 16 horas e 33 minutos nesta emissão do Rock in Stock aqui na Rádio Comercial. Aí está a grande novidade deste ano para Rui Veloso, o álbum Hard Rock. Rui Veloso, no som e bateria, segundo Galarza, e também no baixo Zé Napoli. Aí está, a rapariguinha do shopping. E viva o rock português! Ao longo das margens quentes do Mississippi, ouvia-se a guitarra e a voz de B.B. King em I Want to Get Married, lançado no verão de 57, altura do nascimento de Rui Veloso. Sem o saber, o mestre dos blues iria ser o principal inspirador de um dos mais versáteis músicos portugueses da geração de 80. Mas as memórias desse tempo de infância são trazidas pelos pais. Recordo como um bebé lindíssimo. Era muito louro e gorducho, assim, tipo nórdico, e era muito bonito. Era um menino engraçado, muito rabino, era bonitinho, loiro. Foi sempre como todos os bebés de 2 anos, 3 anos, 4 anos, só são um encanto quando começam a falar e são sempre agradáveis para os adultos, para quem gosta das crianças. Eu fui para o Porto com 3 semanas, portanto, basicamente a minha infância e adolescência foi vida no Porto. Mas nasci em Lisboa, São Jorge de Arroios, portanto ali na Alameda Afonso Henriques. Nas festas da escola, no Natal fazia uma festinha e ele fazia parte do coro. E eu já nessa altura, no coro, ele se distinguia. E foi pena, não temos hoje, não sei onde para, uma gravação dele em recitação e a cantar. Se distinguia muitíssimo bem. É na escola primária de Lourdelo do Ouro que Rui dará os primeiros passos com as contas e com as letras, num tempo em que as meninas não se misturavam com os meninos. Curioso que eu nunca conheci a parte de baixo, não me lembro de conhecer a parte de baixo. Era a nossa zona, porque havia uma zona das raparigas ali, era separado, não é? Daqui, esta foi a minha sala. Esta escola tinha uma particularidade, era uma escola, dava gente de todo género, não é? Desde o filho do operário até o filho do engenheiro e do médico, andava tudo aqui. O professor primário, o professor Meireles, um homem extraordinário que nos deu uma perspectiva para a nossa vida muito importante, não é? E como vêem, é uma escola também modelo antigo. Se a escola e o professor Meireles o prepararam para olhar para outros como iguais, a família dava-lhe continuidade a esse olhar e abria-lhe outros horizontes através da música. Eu não me lembro bem porque é que eu comecei a tocar harmónica. Porque via o meu pai tocar, uma coisa desse género. Mas havia realmente alguma apetência para a música que eu não recordo, ou recordo muito vagamente, não é? Nessa altura também começou a aprender um pouco de acordeão, tendo um amigo que dava umas lições de acordeão, que ele ainda hoje considera, hoje já não diz, mas considerava na altura, já na meia idade, considerava que era uma das minhas formas de repressão foi essa, foi mandá-lo aprender acordeão, que era uma coisa horrível. Essa faceta é engraçada, mas depois foi ali a irmã Paula, que tinha menos 2 anos, também aprendeu, e fazíamos às vezes aqui umas brincadeiras entre todos, que uma coisa que no aspecto familiar era sempre agradável. Quando eu peguei na guitarra, uma tentativa de tocar qualquer coisa, não é? Eu não sabia guitarra, portanto, meu pai deve ter ensinado assim os acordes básicos, os mis, os lás e tal. E eu fui depois aprendendo por mim, tirando os acordes do ouvido, não é? Eu fui para fazer um mi, depois tinha aqui o mi, não é? Depois fazer o sétima, depois fazer as equivalências, não é? Coisas muito usadas nos blues. Eu acabei por passar montes de horas a descobrir pela prática, não é? Ouvindo e tentativa e erro, tentando fazer esta coisa, não é? Então, uma pessoa imagina e vai ali, vai-se imaginar quais são as notas que constituem o acorde. Então, a minha aprendizagem foi feita
muito lentamente, assim, porque não foi com livros, não foi, foi mesmo só ouvir coisas. Portanto, e começou, portanto, já lá para os 15 anos ou 16 anos, já começou a utilizar lá embaixo a cave, a aproveitar a cave, que era a terra batida. O espírito seria o mesmo da banda de garagem. Então, o pessoal se calhar toca na garagem porque não tem cave. E porque a garagem é mais isolada da casa e faz menos barulho. Eu não. Era mesmo na cave dos meus pais e fazia barulho. E os meus pais chateavam-se e não sei o quê. A campainha estava permanentemente em movimento. E eu depois entendi que não podia ser, porque para o meu trabalho, que eu trabalhava em casa de duas maneiras. Lecionava e tinha o meu trabalho de casa. E, portanto, era impossível manter-se um corrupio para se atender a porta. Então era aqui. Foi aqui que eu fiz o Porto Sentido e o Porto Covo. Aqui neste espaço mínimo, não é? Chegou a ter ali um piano acústico, estaria aqui, talvez. Aqui, para baixo. Encostado aqui à parede. Depois a malta orientava-se aqui. Tínhamos aqui uma cama onde nos sentávamos. Ficávamos aqui sentados a tocar e tal. Tinha aqui um gravador ali. Não era este móvel. Aqui é que eu comecei a compor. Já não me lembrava do som disto, mas é muito perto, é muito pequeno isto. Engraçado, porque uma pessoa depois passa a vida toda a tentar reproduzir este sítio. Mas também é um sítio em que eu vivia e comecei a compor quando vivia ainda irresponsável, debaixo do teto dos pais, não é? Portanto, não havia responsabilidade, eu compunha, não tinha perspectivas de futuro, nem nada, era só horas e horas e horas e horas dedicadas aqui embaixo a isso, portanto. E esteve aí anos e anos, até que apareceram então, apareceu o T, o Carlos T apareceu, foi lá para baixo, lá fazia os poemas, as letras, e o Rui musicava as coisas rapidamente. Bom, e começou a formar-se aquele grupinho muito perfeito, porque eu acho que perfeito a combinação de um com o outro. Havia aquela coisa antigamente de nós irmos à casa de um amigo ouvir música e eles virem a nossa casa. O Fernando, esse meu amigo, tinha uma aparelhagem porreira em casa e tinha os discos bons e a meia volta nós íamos até lá, 2 ou 3 amigos, estávamos lá na sala a ouvir música. O T era amigo dele, moravam perto, lá na pasteleira, e ele apresentou-nos, porque disse que eu era um tipo que tocava e que gostava muito de blues, e o T também tocava e gostava de blues, não é? E escrevia. E foi assim, o T foi lá à minha casa, lá à cave, não é? E estivemos para lá, conversa, e tocámos, e não sei o quê, e ele deu-me umas letras em inglês, e eu 2 ou 3 dias depois já tinha as letras todas musicadas, já tinha músicas para aquilo. E foi por aí que nós começámos a colaborar, não é? Os dois. A cave era um paradeiro, era um local de encontro de músicos. E para mim aquilo foi o primeiro contacto que eu tive com músicos que tocavam mesmo bem. E como tinha ouvido várias pessoas a dizerem que ele, de facto, era muito bom, e eu, aquele muito bom, ficou-me cá, ficou a ressoar dentro do meu ouvido. E então, um dia que íamos a Lisboa, por acaso, ficar em casa de uma pessoa da família, que era professora de música. Ia muito ao Valentim de Carvalho. E eu, de conivência com ela, fomos ao Valentim de Carvalho. A minha mãe pegou numa dessas fitas que estão aí, não é? Uma dessas bobines que está para aí, e levou os bobines, uma vez que o meu pai foi em Lisboa trabalhar, ou coisa assim, levou os bobines ao Valentim de Carvalho para perceber o que é que tinha lá em casa. A Valentim de Carvalho era a principal editora portuguesa. Contava no seu portfólio com artistas internacionais como Amália Rodrigues, entre outros. Eu
começou a dar umas voltinhas e então eu disse, mas isto é muito bom. Depois andou mais um bocado, isto é muito bom. Mas ele não faz as músicas em português. Ele disse, não, porque ele não é o letrista. E o letrista não sei se está na disposição de escrever em português, não sei, não faço ideia nenhuma. Mas eu quero, mas é o rapaz, eu quero cá o rapaz. Eu disse, ótimo, ainda bem, porque se é sinal que tinha gostado. Mas agora há uma coisa, há aqui um problema, é que eu estou clandestina. Ele não sabe que eu estou cá, nem o pai sabia. Para o plano resultar, era importante que Rui Veloso desconhecesse a iniciativa da sua mãe. Surge inesperadamente um telefonema da editora a convidá-lo para levar uma maqueta com os seus trabalhos. Rui apanha o comboio e ruma à capital, deixando no Porto Carlos T. em grande expectativa. Em Lisboa com uma cassete, provavelmente com todas as músicas que eles já tinham ouvido. Não é? Todas, praticamente, era tudo em inglês, falava Chico Fininho. Chico Fininho era a única que estava gravada em português. Sempre na base de 2 guitarras acústicas, não havia lá nenhuma produção, nem preciosismo nenhum, eram as canções tipo maquetes, nuas e cruas. Havia uma secreta esperança de que aquilo fosse apreciado por alguém, mas daí até ao ponto de se fazer um disco e daquilo seguir os trâmites comuns da indústria discográfica, que na altura era praticamente inexistente, era um grande passo. Daí que eu tenha ficado bastante surpreendido. O T teve que fazer as letras em português e ele teve que fazer aquela série de músicas todas para o primeiro disco. E foi aquele estrondo. Lembro que tinha chegado à comercial, portanto, aí há 1 minuto ou 2, e estava o Jaime Fernandes e mais 2 ou 3 amigos num estúdio a ouvir uma bobina. Eu disse boa tarde e o Jaime disse, ainda bem que chegaste, pá. O Jaime fazia um programa que era o 2 Pontos. Ainda bem que chegaste, pá, tenho aqui uma bobina, pá, com o Rui Veloso e não sei o que eu não sabia quem era, nem ele, mas ele tinha... Deram-me esta bobina para passar no 2 Pontos e tal. Dá cá isso, para eu passar agora à tarde no Rock and Stock e não sei o que mais. E eles deram-me a ouvir as músicas e disse, vou escolher esta, a Rapariguinha do Shopping, em primeiro lugar. A Rapariguinha do Shopping, bem vestida e petulante, desce pela escada rolante com uma revista de bordados, com olhar rutilante e os sovacos perfumados. Luís Filipe Barros passou aquilo uma vez e depois disse, se não ouviram bem, agora vão ouvir, vão passar a segunda vez. Passou a ouvir no rádio na praia. E é curioso porque ninguém me conhecia, não é? A música passava, mas ninguém sabia quem eu era. Não entravam desfasados assim, isto é uma banda portuguesa. Não isolávamos do programa, não. Metíamos a banda, portanto, de acordo com a música que estávamos a passar. E eles entravam bem, não destoavam. Falei com variedíssimas pessoas e fiz esta experiência de lhe perguntar como é que se chamava o primeiro álbum do Rui Veloso. E 100% dos meus inquiridos, que foram para aí uns 12, me disseram Chico Fininho, não é? Portanto, o nome do álbum ficou completamente diluído em função deste hit, não é? Que foi o Chico Fininho e que fez a grande ruptura com a música que estava instituída, não é? A Lisboa dos anos 80 era ainda uma capital muito conservadora. O Porto, desde sempre que se caracterizava pela tentativa de marcar o passo no sentido de propor novas abordagens estéticas, muitas vezes absolutamente vanguardistas. A música de Rui Veloso, criada na pequena cave na zona do Lordelo do Ouro, não fugia a esta postura. A vida só tem um problema, o ácido com muita estricnina. Da Cantareira Baixa, da Baixa Cantareira, conhece os flipados todos da Gigeira. Chico Fininho.
isto não é nos anos 80, é um universo que já existe desde o final do século XIX, não é? De criar novos projetos, de abrir novos caminhos e de fazer a diferença em relação a Lisboa, evidentemente. A partir de determinada altura, começou a existir uma imprensa musical, que até aí não existia, o jornal O Sete, que entrou em força a apoiar esta música, o programa do Isidro, portanto, aos domingos o Passeio dos Alegres, com a divulgação das bandas que nós, portanto, e também indicávamos e que ele procurava. A divulgação destes projetos através da imprensa especializada e também através da televisão deram um forte impulso a estes novos autores, até aqui arredados dos hábitos de consumo do público jovem. O rock, em português, punha um ponto final na discussão entre adeptos e adversários e era a grande novidade musical do início da década de 80. Tudo era novo, até para os artistas. Para já a fama era uma coisa muito estranha, não é? Estar em Lisboa, longe dos meus amigos, também era uma coisa muito estranha. E havia uma dose enorme de falta de confiança, não é? Era muito complicado. Eu achava que, durante muito tempo, achei que aquilo que fazia não prestava, não era grande coisa, não é? Continuo a achar. Não acho tão dramaticamente como achava, não é? Na altura achava realmente que era um miserável, que estava tudo mal. É tipo, não há estrelas no céu. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Era um bocado assim. 30 anos depois, as angústias podem manter-se, mas o carinho do público é bem visível sempre que há uma sessão de autógrafos. Primeira vez também que eu assino um MP3. Muitas vezes, espera-se mais do que uma simples assinatura, mas guarda-se o devido respeito. Podia só fazer uma pergunta? Há algum conselho para um jovem que queira seguir música? Trabalhar. E tens que ouvir muita música. Tens que ouvir, comprar, escrever, ouvir música. Tocas o quê? Queres tocar o quê? Tens guitarra e tudo? Tenho. O que é que tens? Tenho uma Strat e uma SG. Já! Uma Gibson! Uma SG é muito fixe. Por acaso também tenho uma. Pois tem, e muitas. Mas quando Rui percebeu a paixão pela música, os tempos eram outros e os instrumentos nas lojas estavam pendurados. Tinha que se comprar. Era só para ver. Guitarras e tal. Então fosse Gibsons e tal. Aqui ao cima havia uma casa chamada Gouveia Machado que tinha as Gibsons. E as Gibson era só para olhar. Mexer era complicado. Mas como a vontade aguça o engenho, Rui não baixou os braços e aproveitou o seu segundo trabalho para dar expressão às influências musicais recebidas durante as longas horas passadas na cave da casa dos seus pais. Esse disco, o segundo disco, não foi definitivamente na esteira do primeiro, quer dizer, não tentámos fazer um Chico Fininho nem uma raparidinha do shopping, antes, pelo contrário, tentámos fugir um bocado a isso e dar outros universos musicais, trabalhar outros universos musicais. Porque aquele grito de rock, não é? que é conhecido, que o tornou conhecido como pai do rock, não é? Vai buscar muita influência dos blues, vai buscar muita influência da música não portuguesa, não é? Justamente para rasgar esse paradigma que estava muito marcado pelos cantautores portugueses e criar uma nova sonoridade que, de alguma maneira, influenciou depois também a criação, o aparecimento de muitos outros. Ainda hoje, por exemplo, ouço o Jimi Hendrix e lembro-me imediatamente do Rui, dos acordes na guitarra dele. E assim, o Rui foi beber muito aqui a Jimi Hendrix. No Red House e noutras músicas, nota-se, eu fico muito satisfeito porque está perfeito. Mas é em B.B. King que Rui Veloso se inspira. O intenso trabalho de Rui e o seu virtuosismo recompensaram-no quando atuou ao vivo com o mestre no Casino do Estoril. Senti que era uma coisa que não era bem real, era uma coisa um bocadinho irreal. Estar a tocar com o B.B. King, e eu às vezes parecia que estava num filme, não era realidade. Nunca, no nosso cantinho pequenino, não é? 10 milhões de pessoas. Quer dizer, era o mais natural era eu não tocar com o B.B. King, o mais lógico seria isso, não é? Poucas pessoas na Europa, fora os ingleses, tocaram com o B.B. King, naturalmente, não é? Portanto, porque eu? Mas a coisa aconteceu, calhou.
Go ahead and give it to him. Go ahead and give it to him. E não me safei mal, assim, na maioria das vezes não me safei mal. Portanto, quer dizer que a linguagem que ele me foi ensinando, ele mais os homens dos blues, eu consegui assimilá-la e consegui dialogar com ele quase de igual para igual. De igual para igual nunca seria, mas quase. A música do Rui Veloso é uma música que tem muito Portugalidade, evidentemente, mas essa Portugalidade parte da própria Portugalidade do artista, não é? E do Rui Veloso, não é? E isto não pode ser analisado sem se perceber quem é o cantor, quem é o músico, não é? Como é que ele constrói o seu universo musical. Por exemplo, é interessante ver que em muitas das canções do Rui Veloso aparece a harmónica de boca. Foi o primeiro instrumento que ele tocou, portanto, há aqui uma dimensão emocional de relacionamento com o instrumento que faz com que aquilo seja uma espécie de carimbo, não é? do próprio músico. Aparece frequentemente, mesmo nos trabalhos que faz com parceria. Porque quando se tocam e cantam blues em português, quer se queira ou não, importa-se o modelo que a gente conhece de fora. E cada país tem o seu Rui Veloso, mas quando ele canta Ota Pimenta, quando ele canta A Gente Não Lê, e Guardador de Margens, quando ele canta canções Porto Sentido, Paixão, são canções que já saem fora e já entram realmente num departamento muito original, muito próprio. Ao mar das trevas que some galés, meu pranto intenso engrossa as marés. Obviamente que o Rui é um artista português, compositor, letrista, e que não vai fugir à sua raiz nem às suas culturas. Portanto, é natural que exista um lado que nós chamamos de fado, que eu acho que é música de raiz, que esteja enraizada na música que o Rui faz. E por isso muitas vezes nos soar, isto parece que tem um bocadinho de fado. Não, tem um bocadinho de ser português. O Porto Sentido, imediatamente eu identifiquei como uma coisa afadistada, vá. Quero dizer, o Porto Sentido não podia ser uma coisa bluesy. Claro que tem lá, os blues estão lá, porque eu faço um solo que é... Nitidamente, o solo de guitarra que lá tem os blues lá. Não há hipótese que a minha maneira de tocar guitarra e de fazer solos tem sempre os blues, e não consigo fugir. Mas não podia ser uma coisa blues, tinha que ser uma coisa mais aproximada com a minha ideia de fado, porque eu não sei tocar fados, eu nunca toquei, claro. Não quer dizer que eu não consiga aprender com alguma facilidade. Fados são canções e eu tinha que aprender as canções em si. E portanto, o Porto Sentido tinha que ser uma coisa assim, foi o que saiu, não? Uma coisa que vai um bocado ao encontro do universo do fado. E é sempre a primeira vez em cada regresso a casa de O fado é um género profundamente ligado a Portugal, usado até durante o Estado Novo para criar uma imagem externa de um país triste e saudoso, influenciando quer os ouvintes, quer os músicos, quer os compositores. Hoje em dia há muitas pessoas a trabalhar em investigação justamente sobre isto. Por exemplo, sobre a Portugalidade no jazz português ou a Portugalidade no rock português, à procura da identidade musical, não é? Que é que a música tem, que denuncia essa relação com o território, não é? Só que a música é um não lugar, não é? A música tem esta coisa fantástica de poder ser divulgada, de eu poder cantar a música dos outros, poder
emprestar a minha música aos outros, não é? E lembro-me por exemplo, uma sonata patética do Beethoven, e o Rui ainda era bebê, um pouco mais bebê, e ele parava a ouvir a música e ficava ali sem ouvir mais nada. E ele ainda hoje se diz, e comigo também acontece mesmo, por exemplo, as músicas, eu ouço as músicas praticamente sem ouvir as letras. E outro dia o Rui, ao falar, não sei para quem, falou precisamente de eu estou a ouvir a música, eu não estou a ouvir a letra. Bem, mais para a música, diz, olha, por aqui, isso é um fenómeno que eu verifico comigo. O som, é só o som. É o som das palavras e depois o som que sai. A pessoa vai por tentativa e erro, não é? Aquilo nunca sai mesmo, às vezes sai quase à primeira. Mas, não sei, sento-me. Muitas vezes acontece-me sentar-me, faço um acorde, faço outro, a coisa soa bem, uma melodia começa-me a vir à cabeça e colo as duas coisas logo. E se tiver uma letra, a coisa, eu estou com a melodia na cabeça, já estou a cantar. E às vezes em 5 minutos acontece uma coisa dessas, tipo primeiro beijo, coisas que saem muito rápidas. Muito, muito rápidas. E praticamente definitivas. Porque há uma cadeia qualquer, uma coisa que está sem cadeia e pronto. Está feito. Não percebo muito bem como é que é a coisa. Recebi o teu bilhete para ir ao jardim. A tua caixa de segredo, queres abri-la para mim? E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber nada. Juro, não me vou gabar, a minha boca é sagrada. Normalmente o grande interesse deste processo é de facto ver o caminho como uma letra que foi escrita como um pequeno poema normalmente rimado, assumir proporções bastante diferentes daquelas proporções que o texto tem no momento em que é escrito. O acrescento de uma melodia e de uma voz, de facto, pode atirar um pequeno texto para uma dimensão que não é possível sequer imaginar que ele possa ter. Nesse sentido, é sempre uma surpresa agradável, normalmente. Quando não é, trabalha-se no sentido de a tornar mais agradável ou de pura e simplesmente não permitir que ela vá para a frente porque não funciona. É sempre um processo em aberto. Eu nunca sou muito de tentar compor. Já tive uma época em que desconfiava imenso de mim e achava que não ia compor mais, tinha um terror disso, não é? Vivia no terror de não compor mais. Mas passou-me. Definitivamente passou mais que consigo compor. Muito. Eu é que sou preguiçoso, não componho mais porque realmente sou preguiçoso. Recordo-vos aos nossos espectadores uma situação muito curiosa. Nós dois tínhamos um convite entre mãos que era fazer uma música, uma peça de teatro, toda escrita pelo Moita Flores. E metemos os dois para o Algarve, com um estúdio ambulante na carrinha, e fomos os dois, alugámos lá uma coisa, um sítio maravilhoso ao pé do mar, e meia dúzia de horas nós fizemos, sei lá, meu Deus, perdi-lhes a conta, foram tantas as canções que nós fizemos. A música é feita com o coração, não pode ser matemática, não pode ser cerebral. E eu acho que a amizade que eu tenho com o Rui faz com que a música que nós partilhamos seja feita com muito carinho. A música que ele me oferece, eu sei que ele pensa sempre em mim quando vai compor. Eu lembro-me quando ele ofereceu um tema
que se chama Transparente, que por acaso gravamos num filme de fados de Carlos Saura, que fala sobre a minha avó, uma avó negra, supostamente negra, de Moçambique. E eu já tinha visto aquele poema há muito tempo, porque o Rui trabalha em parceria com um poeta que se chama Paulo Abreu Lima, que vive no Alentejo e que de vez em quando escreve as coisas mais bonitas e envia ao Rui, e o Rui tem o cuidado de musicar. E o Rui telefona-me e diz: já tenho, tu lembras daquele poema do Paulo que ele fez, que fala sobre a tua avó negra? Eu disse: sim. Olha, esta noite estive sentadinho na cama a fazer a composição com uma violinha. Vou-te enviar a cassete. E enviou-me uma cassete. Eu acho aquilo de um carinho, o Rui a cantar e a tentar mostrar que no imaginário dele pode ser aquela música e aquela letra. E aquilo só me dá vontade de chorar cada vez que eu ouço. Portanto, acho que é um carinho enorme poder ter um amigo como o Rui, que faz composições e que se lembra de mim como cantora. Como água da nascente, minha mão é transparente aos olhos da minha avó. Entre a terra e o divino, minha avó negra sabia essas coisas do destino. Desaguo o mar que vejo nos rios esse desejo de quem nasceu para cantar. Um Zambeze feito Tejo, de tão cantado que invejo. Lisboa por lá morar, Lisboa por lá morar. Inicia as grandes parcerias nos anos 90 e depois, a partir de 2000, continua com essas parcerias, produz menos, não é? Mas é um músico cuja consagração internacional está definida. E, portanto, ele passa a trabalhar muito e a ser requisitado também, não só para tocar em salas de espetáculo internacionais, mas também para tocar com músicos, para cantar com músicos como Gilberto Gil, como a Vanessa da Mata, como músicos portugueses, etc. Para além dos dois projetos de parceria, de grande parceria que ele faz com os Rio Grande, não é? Primeiro o Rio Grande e depois o Cabeças no Ar. Pinta os lábios de vermelho, passa meia hora ao espelho, mostra-me do que és capaz. Rui provavelmente é o último a entrar na carruagem. A primeira coisa que eu pensei, foi ter pessoas de alguma maneira vestissem, encarnassem aquela personagem que estava no Rio Grande. Uma pessoa a quem a infância é cortada, que está em mudança à procura de novas condições de vida, melhores condições de vida, e veio entre duas margens, não é? E então as pessoas que, de alguma maneira, cantores, meus amigos conhecidos, que vestiam essa pele, a partir ao vitrino,
vindo do Alentejo, correndo meio mundo, Paris, em Lisboa. E o Tim, porque o Tim correspondia exatamente à ideia de Rio Grande. Os pais vindos de Santo António, Palmada, e depois o Tim casa-se, tem filhos e os pais voltam. E então aquilo era exatamente a pele do Tim. E depois o Jorge, o eterno viajante. E depois, quando pensámos em, de alguma maneira, vestir os instrumentos e pensámos em gravar, surge o Rui, e o Rui dá-nos todas as condições, e, vamos lá para casa, bora lá gravar, seja o que Deus quiser. E daí até o Rui entrar no projeto, foi um instante, foi um passo. E claro, faço parte integrante do Rio Grande, não é? Cada vez que nos juntamos, se eu não for, é para lá mesmo chose. Creio que até foi o Tim que sugeriu: pá, Rui, tenta lá cantar isto. E ele cantou, e que tinha tudo a ver com ele. E por isso o Rui é um peixe dentro d'água, imediato. Todo este processo de Rio Grande foi um processo muito saudável e muito fraterno. E não houve contas, não houve cálculos de aquele chama um setor da sociedade, aquele outro chama o outro setor, o outro é mais intelectual, o outro é mais... Não, nada disso. Foi mesmo uma questão humana e uma questão de identificação. Foi como quem faz um filme e procura os atores necessários para fazer determinado papel. E o Rui desempenhou e desempenha o papel dele na perfeição. Bebe-se a brisa marinha e aprecia-se a paisagem. Eu fui cantar ao Royal Albert Hall e chamava-se o concerto. Eu quis mostrar um pouco da cultura portuguesa, trazendo alguns dos meus amigos a palco e daquilo que eu gosto como música. E então dei o nome a esse concerto de o meu nome, Marisa, e amigos. E o Rui foi um dos amigos que foi não para cantar, mas para assistir ao concerto. E eu estava-me a fazer imensa confusão. Ver o Rui sentado numa plateia e não ver o Rui no palco. Eu dizia, mas é impossível. E então, antes de começar o concerto, fechámos o Rui numa sala e pusemos o Rui à espera para poder entrar em palco e cantar. Ele não queria mesmo, tivemos que convencê-lo, mas lá apareceu o Rui na festa e acho que foi um momento fantástico de partilha, de música, de amigos. Foi muito bom. Ver-te assim. Cabeças no Ar já é outro filme completamente diferente, escrito pelo Carlos T, desta vez, uma história passada na escola, uma história que se passou com todos nós, que se passou com o Carlos T em relação ao filho, quando ele identifica, há um dia que ele identifica que aquilo que acontecia com o filho era exatamente aquilo que ele dizia da escola no tempo dele. Eu até nem sequer sou mau rapaz, com maneiras até sou bem mandado. Mestre escola, diga lá se for capaz. Para que lado é que me viro, para que lado? Trago a fisga no bolso de trás.
sou o caderno dos deveres. Nesta escola eu sei lá se sou capaz de escolher o melhor dos dois saberes. Ao princípio eu queria fazer um musical só. Nem sequer pensei em fazer mais um disco tipo Rio Grande. Até nem podia chamar Rio Grande, porque o Vitorino não estava presente e porque o autor era outro. E então chamámos o nome que o Carlos tinha chamado, Cabeças no Ar, à peça, e assim foi. E depois, naturalmente, fomos para o estúdio gravar. E aqui o Rui já teve um papel diferente em relação ao Rio Grande. Aqui o Rui, digamos que tomou para si também o papel de produtor e compositor, não é? Ele fez aquele tema, O Primeiro Beijo, que foi um tema, provavelmente aquele que fica na memória de todos, dos Cabeças no Ar. Aqui, digamos que o Rui tomou para si, não é? Naturalmente, o papel de dono da bola, ainda bem, não é? Que o fez, e muito bem. De todos os amigos com quem Rui trabalha, há um que o acompanha desde sempre, Carlos T., o excelente letrista de tantos êxitos de Rui Veloso. A explicação é muito simples e muito prosaica, que é, eu não acredito que se possa fazer muitas coisas sem se manter o controle sobre elas. Quando digo controle, é uma espécie de controle de qualidade. Não estou a dizer com isto controle de qualidade, um controle de perfeição, é simplesmente impedir que as coisas saiam fora de mão. Eu acredito que uma promiscuidade, entre comas, autoral, faz com que uma pessoa perca, no meu caso, estou a falar do meu caso, enquanto autor, escritor das letras, uma pessoa perca o sentido das coisas, não é? É muito mais fácil uma pessoa ter parcerias fixas, porque isso permite um controle maior do trabalho, uma troca de ideias mais eficaz sobre os caminhos, porque há sempre coisas desagradáveis que é preciso dizer. Quando as pessoas já são conhecidas, isso é um processo mais simples. Isso de maneira que há uma série de fatores, pequenos fatores, que determinam que, para mim, isso seja importante. Tenho à janela uma velha cornucópia cheia de alfazema e orquídeas da Etiópia. Tenho um transistor ao pé da cama com sons de harpas e oboés e cantigas de outras terras que por... A comunhão é uma coisa muito importante. Precisávamos não de fazer a comunhão, mas de comungar mais uns com os outros. Em geral, o mundo precisava de encontros e hoje em dia, e há muitos anos, são os poucos momentos na vida das pessoas em que realmente as pessoas têm alguma comunhão. Nem sequer no futebol há isso. No futebol há duas fações. Na música não há duas fações. Num concerto há uma fação só, que é as pessoas estarem todas de dentro das suas diferenças abissais, que muitas vezes estão em comunhão. É muito bom. A música é isso. E o que é world music, se não esta partilha incrível de um comportamento, de uma expressão, que é a música, que é muito fluida, não é? Permite justamente... Eu posso gostar da música dos outros e ela não ser minha, não é? E posso gostar dela. Posso ir buscar um tema a alguém e transformá-lo no meu tema, ou ir buscar influências aqui e ali. Já não posso fazer isso com a literatura, por exemplo. Ou com a pintura, não posso fazer isso com outras coisas. Mas a música permite este lado de partilha, é muito fluida. Por outro lado, adapta-se muito bem a todos estes suportes das novas tecnologias da comunicação, não é? A internet é fantástica para a música e a música é fantástica para a internet, portanto tem ruas e estradas e corredores abertos para todo lado. Quando as coisas caem no chamado domínio popular, por um lado há uma satisfação, mas por outro lado há uma estranheza
no sentido de que como é que uma coisa foi feita com uma certa intimidade, com uma certa solidão, uma completa abstração, pôde ganhar dimensão e entronizar-se no imaginário coletivo, que é quando se vê, por exemplo, uma grande sala com pessoas a cantar um tema. Muitas vezes as pessoas até interpretam aquilo de uma maneira diferente da maneira de como ela foi escrita originariamente, mas isso é também uma das grandes virtudes do processo. É as coisas ganharem autonomia e serem elas próprias, serem uma matéria moldável pelo aquilo que as pessoas fazem dela. É o que nos une, e é aquilo que nos separa. Boa noite, obrigado. Bem-aja, muito obrigado. Bem-aja. Não quero ficar impuro e dizer-te cara a cara. Muito mais é o que nos une. É aquilo que nos separa. Ao longo de 30 anos, Rui Veloso cantou e encantou várias gerações. São 13 álbuns, a maioria premiados com platina, que registam a evolução do músico e do compositor, mas que também ajudam a compreender a evolução da música portuguesa contemporânea. Passei aqui muitas boas horas da minha vida aqui neste sítio, nesta zona. Portanto, obviamente que me traz imensas recordações este sítio. Temos Rui Veloso ao fim de 30 anos, temos Eric Clapton, temos tudo, não? Temos Bowie, temos tudo. Não é? Os grandes artistas ficaram sempre. Eu creio que o Rui e o T, os dois juntos, não foi só o Rui, digamos que aportuguesaram, de alguma maneira, um imaginário e uma fonética vinda do inglês e do anglo-saxónico, digamos. Eu sinto-me muito sensibilizada por dentro e por fora porque choro. Porque acho que de facto as pessoas gostam dele, apreciam-no como músico, como homem, como pessoa, como porte, como pisar o palco, falar com as pessoas. É como se estivesse quase em casa, entre amigos. Não é complicado trabalhar com o Rui. Eu não tenho dificuldade nenhuma em trabalhar com o Rui. É maravilhoso trabalhar com o Rui. É um grande músico. É um grande cantor, é uma pessoa extraordinária, é uma pessoa do bem, é uma boa pessoa, com um feitio horrível, mas quem não o tem? Também não há, se ele não partisse o seu prato, também não tinha piada nenhuma. Eu também parto os meus, e assim vai o mundo, feito de pessoas, assim, que eram um bocadinho no caldeirão quando eram pequeninas, foi o caso dele. E vejo hoje a maneira como trabalha a sério no trabalho que faz e como leva a sério todo o trabalho que faz. De maneira que tudo isso é uma para nós, para mim, é uma satisfação grande. Não é? Eu vivo muito bem. É o que qualquer pessoa gostaria de fazer na vida. Era isso, no fundo, fazer um pleno, deixar alguma coisa para as pessoas e, ao mesmo tempo, unir as pessoas, porque a minha música une as pessoas em vez de as desunir. Há tanta coisa no nosso dia-a-dia que contribui para nós estarmos longe uns dos outros e a minha música acho que é uma coisa terapêutica, não é? As pessoas não interessam de cor é que são, de partido é que são, nem clube de futebol, nada. As pessoas vão lá para ouvir música. Isso
Não é para todos. É uma sorte, tive uma sorte assim. Claro que tem sempre um lado, um outro lado. Mas eu acho que, em geral, é muito positivo. Eu gosto muito ia sentir muito falta se um dia as pessoas me virassem as costas. Ia me dar mal com isso. Cansado do movimento que percorre a linha reta, fui ficando mais atento ao voo da borboleta. Fui subindo em espiral, declarando-me estafeta entre o corpo do real e a veia do poeta. Veia do poeta.